Bom, esse vídeo aqui, que eu pretendo seja curto, eu quero iniciá-lo pela leitura de um item aqui do Catecismo da Igreja Católica, que é o respeito pela integridade da criação, e depois eu vou explanar conforme as minhas possibilidades, dentro dos meus limites, dentro daquilo que eu posso entender, dentro do meu ponto de vista, ok? O sétimo mandamento manda respeitar a integridade da criação. Os animais, como as plantas e os seres inanimados, estão naturalmente destinados ao bem comum da humanidade passada, presente e futura. O uso dos recursos minerais, vegetais e animais do universo não pode ser separado do respeito pelas exigências morais. O domínio dado pelo Criador ao homem sobre os seres inanimados e os seres vivos não é absoluto. É medido através da preocupação pela qualidade de vida do próximo, inclusive das gerações futuras. Exige um respeito religioso pela integridade da criação. Os animais são criaturas de Deus que os envolvem com sua solicitude, que os envolve com a sua solicitude providencial. Pela sua simples existência, eles o bendizem e lhe dão glória. Também a eles os homens devem carinho. Lembremos com que delicadeza os santos como São Francisco de Assis ou São Felipe Neri tratavam os animais. Deus confiou aos animais a administração daquele que criou a sua imagem. É, portanto, legítimo servir-se dos animais para a alimentação e a confecção de vestes, entre outros benefícios. Podem ser domesticados para ajudarem o homem em trabalhos e em lazeres, se permanecerem dentro dos limites razoáveis. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis, pois contribuem para curar ou poupar vidas humanas. É contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar suas vidas. É igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente ser utilizado para aliviar a miséria dos homens. Pode-se amar os animais, porém não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas. Ou seja, aqui está tudo condensado ou compactado, né? Exatamente, você não é vamos dizer assim, um ideal de equilíbrio, né? Não é um ideal que está colocado aqui, é exatamente a relação concreta com as coisas, né? Por isso que não dá para levar a sério, né? Esse pessoal assim auto-intitulado, esses auto-intitulados ateus, né? Que tentam em vão, né? Desmoralizar as religiões, sobretudo o catolicismo, né? Quer dizer, isso ali, aqui, esse item aqui, por exemplo, do catecismo, ele é a descrição exata da realidade, né? E isso não é o ideal, porque isso, de fato, é como uma grande parte da humanidade procede, né? O respeito dado, como diz, o respeito devido à criação, ele é a coisa mais óbvia. E o proveito, o benefício que se pode tirar disso, né? Junto com a estima que isso merece, ele é óbvio, é uma coisa, vamos dizer assim, concreta, é uma coisa evidente, e no catecismo está sendo apenas explicitado. Agora, qual que é a diferença disso para, por exemplo, você pega as práticas, vamos dizer assim, pseudo-religiosas, primitivas e degradadas que se tem hoje? Seja aqui no Brasil, sobretudo aqui no Brasil, né? Em que, vamos dizer, animais, de fato, né? São desperdiçados, ou seja, animais sofrem inutilmente e são desperdiçados em rituais, né, de culturas religiosas primitivas degradadas. Não estou aqui querendo, quem sou eu para querer banalizar ou desmoralizar as culturas primitivas? Você tem lá até os grandes aí da metafísica, como Friedrich Schwann, explicam sobre a questão das culturas primitivas, né, das tradições primitivas. Não se trata disso. Ao longo do tempo que você tem assim, você tem uma degradação, isso ocorre em quase todas as culturas religiosas, inclusive até no cristianismo isso ocorre. E só que, por exemplo, quando você tem prática, você tem aqui, sei lá, vai ter o candomblé, vai ter macumba, né, que é um nome genérico aí.
Claro que é um direito de crença das pessoas, mas a gente percebe que essa crença, né, tal como é praticada aqui no Brasil, ela está muito distante das suas origens, que vamos dizer então são afro, né? Lá pode até haver rituais onde se há um sacrifício, mas o sacrifício tem um outro sentido, exatamente quando você lê no Antigo Testamento, muita gente vai poder falar assim, vai poder apontar, no Antigo Testamento se fazia um holocausto dos animais, sim, se fazia. Se sacrificava, por exemplo, pegava o primogênito lá de uma criação de carneiros, de cordeiros. Então, assim, o sacrifício não era só de ordem prática, para o sustento, né, para o dia a dia ali, né, conforme está explicado ali, os benefícios que se tiram, né? Você vai abater animais para, para se alimentar, para confeccionar vestes, para tirar outros, retirar outros, se extrair outros benefícios ali, né, dos animais. Mas também você tinha uma questão de o sacrifício assim do melhor cordeiro para Deus, você tinha uma questão de disciplina, né, e de orientação do homem, né, do ser humano, para aquilo que é mais fundamental, né? Mas também, você vê, se os animais não fossem especiais, eles não seriam sacrificados, né, em rituais. Estou falando dos rituais legítimos, tradicionais. Agora, então, mas ao longo do tempo, né, muito disso aí vai sendo, vamos dizer assim, vai se caiu em desuso, né? À medida que o tempo passa, sobretudo dentro das culturas que não são a cultura judaico-cristã, outras, outros pontos da humanidade que foram amadurecendo foram percebendo que o sacrifício já não era mais necessário, sacrifício de animais, né? E à medida que, vamos dizer assim, todo esse processo de amadurecimento da humanidade, né? Por exemplo, você pega aqui no René Girard, Violência Sagrada, você tinha aqui, para se evitar, por exemplo, um atrito entre duas tribos. Uma pessoa de uma tribo assassinava uma pessoa de outra tribo. Para se evitar que se estabelecesse um ciclo de vingança, né, que se estabelecesse uma guerra, né, e que, vamos dizer, duas tribos acabassem se aniquilando, né, então era sugerido o sacrifício de um animal para se apaziguar a violência. Então você se estabelecia uma assembleia, né, se levava o réu, era levado a essa assembleia e os parentes da vítima, e se sacrificava o animal para se chegar a um acordo, né? E na medida em que, né, como explica o professor Olavo de Carvalho, camadas de consciência vão sendo sedimentadas, né, esse processo todo de amadurecimento, então, né, vai se estabelecendo toda até as normas jurídicas ao longo dos séculos, aí, né, todo o corpo jurídico ali, né, que vai culminar também com o Código Civil, Código Penal, com as constituições. Então, toda essa questão do sacrifício ela vai se tornando des desnecessária. Então, o que resta são exatamente culturas degradadas que, de fato, produzem exatamente isso que está aqui no catecismo, né? O sofrimento, o sofrimento desnecessário aos animais e o desperdício das suas vidas. Você vai ver muito assim aqui no Brasil, em macumba, né? Vamos dizer, diversos tipos de animais são desperdiçados justamente para se alimentar crenças fetichistas, degradadas e que não só não se enquadram na realidade, né, na atual realidade do ser humano, como não se enquadram nem nos costumes brasileiros, nos costumes dessa nação. O que não quer dizer que lá onde elas tiveram origem, né, seja a sua origem africana, lá elas têm um sentido, mas lá você vê assim, você pega. Uma vez tinha. Puta, aquilo era muito engraçado. Era um colega meu de faculdade que, querendo dar uma de espertão, queria dizer: Não, cara, eu não sou seguidor de religião nenhuma, eu sou seguidor da cultura xamã. Eu falei: Cara, pelo amor de Deus, para você ser um xamã, você tem que pertencer a uma família de xamãs e você tem que ser iniciado nisso aí. Isso se dá desde a sua infância, né? E é claro que não aconteceu nada. Nada daquilo ele viveu.
ele só é um entusiasta, né, da coisa. Então é claro que não tem nada a ver isso aí. Então se em alguma cultura africana de raiz, sobretudo na África, se pratiquem esses rituais que são mais bárbaros, né, em que se sacrificam animais para entidades divinas, primitivas também, bom, lá eles vivem nisso aí, né? Eles não estão, é, aqueles povos, eles permanecem consistentes com as suas naturezas. Eles não estão vivendo, você não vai ver um, sei lá, um pajé africano lá na África que vive dentro daquele sentido de vida, daquela vida ritual primitiva. Você não vai ver ele andando com Rolex, com carro, né, vestindo roupa de marca. Você vai ver ele andando conforme manda aquela tradição. O que nos parece até exótico, porque destoa, né, da realidade do mundo atual. Mas eles vivem, eles são consistentes com aquilo. Aqui no Brasil, não. O cara tá lá com um carrão, ele tá ali com o melhor tênis, ele tá aí ganhando bem, mas ele quer fazer um ritual de macumba, né? E em geral ainda para, né, vamos dizer assim, prover encostos, né? Assim, sempre mal intencionado. Então, se vive uma coisa fetichista, né? Então, muitas pessoas que se dizem aí que, eu sou do terreiro tal, eu sou devoto de tal entidade, mas essa pessoa, ela está usufruindo de todos os benefícios, por exemplo, que uma sociedade capitalista e muito mais ligada ao cristianismo, ao judaísmo, lhe oferece. Ela está usufruindo de todos esses bens que são de origem totalmente diversa daquele fetichismo que ele gosta de cultuar, mas mesmo assim ele está lá, praticando aquele ritualzinho, matando bichinhos inocentes, desperdiçando, né, esses bichinhos, fazendo sofrer, né, e ao mesmo tempo não está vivendo em conformidade com aquilo, né. Ele não está, ele não aderiu toda aquela cultura, ao contrário, ele apenas pratica um pequeno teatrinho ali, né, na qual ele pratica um barbarismo com um animal, um bichinho inocente. E é claro que é isto exatamente a isto que o catecismo se refere, a toda essa, ele tenta orientar as pessoas a saírem de todo esse fetichismo, de toda essa ilusão, né? E justamente, vamos dizer assim, esse item aqui, né, da doutrina católica, ele não visa apenas proteger os animais e a criação, mas a proteger a própria alma do ser humano contra todo tipo de ilusão fetichista que possa prendê-la em hábitos ruins. É mais ou menos assim que ele está explicando. Então, é a defesa do ambiente ali, da criação, né? Uma orientação para que se estime toda a criação que está em volta de nós, que é de providência divina, e também que a pessoa e a orientação para que a pessoa salve até a sua própria inteligência, o seu espírito, a sua alma, diante de todo tipo de desvios que possam acontecer, né? Que são desses tipos, que são de heranças degradadas de culturas que não se enquadram nessa realidade, né? Então a orientação é essa, né? Então é claro que isso não está, o catecismo não está querendo dizer que você tem que se abolir aquelas religiões que existem em outros continentes, mas que vivem em conformidade com aquilo, que são consistentes com aquilo, né? Que é exatamente orientar as pessoas que, estando fora que vivendo uma outra realidade, né, que não aquela, que não pratiquem essas fantasias, né, que não se envolvam com esses feitiços, que não só vamos dizer assim, fa, fa, vamos dizer assim, as desvia do caminho correto, da verdade, da realidade concreta, como ainda é, as induzem a barbarismos. Tanto que, né, vamos dizer, vamos falar a verdade, gente.
Uma pessoa que está disposta a praticar barbarismo com animais em prol disso ou daquilo, se ela não for punida por esse tipo de coisa, não digo que tem que ser punida com prisão, com morte, mas se ela não for punida justamente por isso, né, se ela for largada a esmo, podendo fazer o que bem entende com os animais, por exemplo, o Roger Scruton ele explica, os animais não podem exigir, não têm uma linguagem e não podem exigir direitos, o que não quer dizer que nós devemos tratá-los de qualquer maneira. O Roger Scruton está muito certo, né? Então, se as pessoas, se dá o direito das pessoas fazerem o que quiserem com os animais, sobretudo porque elas podem justificar isso porque eu sou de tal ou qual crença, disso aí para se utilizar seres humanos, né, para se disso aí para do sacrifício de animais para o sacrifício de seres humanos é um passo, meu, né? É aquela coisa para subir, né, para elevar a nossa consciência, nosso espírito, a nossa inteligência é fácil. Agora, padecer é fácil. É difícil. Para elevar é difícil. Padecer é fácil. Para voltar ao barbarismo, até do sacrifício de animais para o sacrifício de pessoas, é facinho. Então, é claro que a orientação aqui do catecismo, da doutrina católica, ele é fundamental. Porque ele visa não só respeitar a natureza e os recursos e toda a integridade da criação, mas também a salvação da própria alma, ou seja, a salvação da inteligência, da razão, de fazer com que o ser humano entre na realidade concreta, né? Então, é claro que se tem que respeitar as crenças, mas as crenças precisam ter, né, as crenças precisam estar fundamentadas em bom senso, né? Eu, sinceramente, digo, falo por mim, o que se convencionou chamar como macumba, em que você faz um ritualzinho porco, degradado, e você vai lá, mata uma galinha, mata um gato, mata um cachorro, mata um porco, né? Ou seja, você infringe sofrimento desnecessário ao animal, você desperdiça a vida do animal e você não ganha nada com aquilo. Você produz um despacho, né, que muitas vezes está direcionado para más intenções, e ainda assim você está fazendo sofrer seres inocentes. Ou seja, tudo isso é um fetiche, é uma ilusão. E a orientação aqui católica é exatamente para se sair disso, se sair desse barbarismo, porque esta não é a realidade, né, do, do, do daqui não só dos cristãos, mas não é a realidade que vivemos, sobretudo no nosso país. Em culturas primitivas é uma coisa, mas eles são consistentes com os seus princípios, eles vivem conforme os seus princípios, distantes da modernidade. Eles não aderem a nada da modernidade. Mas agora que as pessoas aderindo a todos os benefícios do meio urbano e ainda querem praticar rituais fetichistas que nada tem a ver com o meio urbano, é claro que isso é um desvio, é claro que isso é um fetiche, é claro que isso não só é um desrespeito realmente com a realidade, com o bem que a realidade produz para nós, como também é algo perigoso. É algo que pode tornar as pessoas bastante ruins, né? E é algo que pode incitar a uma a um fetiche ainda maior. Volta e meia você tem casos aí de pessoas, né, sendo sacrificadas em rituais bárbaros e estúpidos. Entende? Era mais ou menos isso. Eu espero que eu tenha conseguido me explicar. É difícil a gente explicar tudo que entende, né? E a gente sempre tem muito que aprender, mas valeu.